Fala pessoal, estamos de volta com o Cristianismo Prático e estamos discutindo esse mês sobre política, baseado no livro Política segundo a Bíblia de Wayne Grudem. E vocês podem adquirir esse livro, é um livro que vale a pena comprar. O livro começa falando dos 5 equívocos que os cristãos têm sobre política. Nós já discutimos sobre 2, você pode ter acesso aqui no canal do YouTube, e agora nós vamos falar do terceiro ponto. O terceiro equívoco é que todos os governos são demoníacos e são maus. Esse é um equívoco que muito se baseia em Mateus 5, 39, onde Jesus fala que é para oferecer outra face. E muitos pensam que a gente tem que aceitar tudo como é, o governo é corrupto mesmo, e a gente tem que viver a nossa vida para o reino de Deus, esperando chegar sem agir em relação a ele. E isso é um equívoco que muitos têm em relação à política. Um teólogo chamado Gray Boyd, ele baseia sua teoria, nesse ponto, dizendo, baseado em Lucas, na tentação de Jesus, quando o diabo oferece os reinos para ele. E Jesus ele rebate aquilo lá, mas Jesus não precisa estar se justificando. Esse teólogo ele pega essa afirmação e diz, aqui é a prova de que todos os reinos pertencem ao diabo. E isso está errado. A Bíblia fala em João capítulo 8 que o diabo ele é mentiroso, que o diabo ele é o pai da mentira. Então ele queria enganar Jesus. Jesus não precisava ficar se justificando para o diabo. Jesus estava rebatendo as tentações que ele estava fazendo, e aquele momento de tentação que Jesus estava com fome, cansado, ele estava usando e rebatendo as tentações dele com a palavra de Deus. Tá? Ele não precisava se justificar e montar uma tese sobre isso. Então Jesus foi muito sábio em suas palavras e usou as escrituras para expulsar o diabo dessa tentação. Outro problema dessa ideia é que gera um equivalente moral. Se todo governo é corrupto, então eu acredito, por exemplo, que Hitler, no seu governo lá, ele era mau. Ele acreditava que existia uma raça superior a outra, ele fazia testes em seres humanos, ele matava os judeus e tudo mais. Beleza, a gente acredita nisso, que esse tipo de governo é mau. Quanto aos soldados americanos que matavam os terroristas que estavam tentando assassinar os americanos, esses soldados americanos estavam sendo maus? Não, esses soldados americanos estavam cumprindo o que as escrituras dizem em Romanos 13, 4. O governo serve para punir o mal e honrar aquilo que é bom. Quando a gente diz que todo governo é mau, a gente está comparando esses 2 pontos que eu acabei de falar. E eles são completamente diferentes. Um governo que mata pessoas só por acreditar que umas pessoas são superiores a outras, e outro governo que mata as pessoas que estão causando danos, querendo matar a sociedade, querendo prejudicar. E esse governo está trazendo a punição, a justiça que Deus determinou assim. E também nós acreditamos que, segundo as Escrituras, o reino de Deus é já e ainda não. Ele existe hoje, mas nós estamos esperando ele sendo pleno com a vinda de Jesus. Então, para refrear o mal, Deus deixou 2 coisas aqui na terra. Primeiro, o evangelismo. A função da proclamação do evangelho pode transformar vidas, transformar almas de dentro para fora. E essas pessoas que eram más podem ser transformadas pelo evangelho e tornar a fazer boas obras, sim, porque o evangelho tem esse poder. E é somente o evangelho que muda as pessoas de dentro para fora, de verdade. A outra coisa que Deus deixou para refrear o mal foi o governo, baseado também no mesmo versículo que nós comentamos sobre Romanos 13, 4. O governo serve para punir o mal. Então Deus já deixou estabelecido isso. Essa teoria apoiada pelo teólogo Gray Boyd, ela tem um problema muito sério, porque existem implicações baseadas no texto de Mateus 5,39, onde nós temos só que virar outra face e ser meio que pacifista, o governo deve não fazer nada. O problema disso é que nações mais agressivas dominarão, porque eles não terão essa noção. E nem todo mundo vai ter essa utopia de flores e dessa vida fora da realidade. E aí isso é um problema muito grande quando os cristãos se calam e os cristãos não usam do seu poder de influência sobre o governo para a proteção das pessoas da sua nação. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre o 4º ponto, sobre visões equivocadas sobre política. Tá? Deus abençoe vocês e fiquem ligados, tá? Até mais.